Meus cumprimentos, a satisfação de apresentar o tema Kardec e sua missão. O professor Hippolyte Léon Denisard Rivail presenciou pela primeira vez em maio de 1855, na casa da senhora Plenimaison, os fenômenos das mesas girantes e de escrita mediúnica numa ardósia. Sentiu a seriedade do assunto naquele momento. Passando a frequentar as reuniões semanais na residência da família Bodin, começou a estudá-los com critério científico, aplicando-lhes o método experimental. Palavras de Kardec. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade, a solução que eu procurava em toda a minha vida. Era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Ora, o professor Rivail questionou os espíritos através da mediunidade das senhoritas Bodin acerca dos problemas relacionados com a filosofia, a psicologia e o mundo espiritual. E quando o material reunido constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, teve a ideia de publicar os ensinos recebidos para instrução de toda a gente. Então, a missão de Allan Kardec. Ele desconhecia a dimensão e o significado do trabalho que vinha executando. Não tinha ideia. Somente em abril de 1856, quando frequentava também as reuniões na casa do senhor Roustan e da médium senhorita Jafé, foi-lhe feita a primeira revelação de sua missão, ratificada dias depois pelo espírito Hahnemann. O espírito da verdade ou de verdade confirma-lhe a missão em 12 de junho de 1856. Fala-lhe o seu significado e alerta-o sobre os percalços que enfrentará. A missão dos reformadores é prenha de escolhos e de perigos. Novo missionário, missão intelectual. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que expor a tua pessoa. Então é necessária uma era de paz, sem violência, sem dogmatismos, fé com a lógica do raciocínio. Então, palavras de Kardec. Compreendi a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A solução que eu procurava em toda a minha vida era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. 1855, Rivail aceita a missão de codificador. O professor Rivail não vacila diante do quadro de dificuldades, perseguições, calúnias, traições de que será alvo.
aceita sem titubear a missão que lhe é confiada e se entrega humildemente à oração. Senhor, pois que dignaste lançar os olhos sobre mim para o cumprimento dos seus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe de teu servo. É assim que o ilustre cidadão e emérito educador, professor Rivai, sai de cena, emergindo a figura notável de Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus. Então, o futuro do espiritismo, da doutrina espírita. Uma excepcional didática, informações completas. Palavras de Erasto. Em breve, o espiritismo fará o seu aparecimento na grande cena do mundo. Os acontecimentos marcham com tal rapidez que não é possível desconhecer a poderosa intervenção dos espíritos que presidem o destino da Terra. Montaigne, julgai da revolução que se operará quando todos os membros da grande família espírita se derem as mãos e declararem, fronte alta e coração firme, a sinceridade de sua fé. Então, as leis da vida, já estamos, digamos assim, citando a terceira parte do Livro dos Espíritos, que são as leis divina e natural da adoração, do trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição, da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade, da justiça e do amor. Continua falando Montaigne. Filhos de uma doutrina nova, reuni as vossas forças. Tereis a glória de haver posto as bases dos princípios imperecíveis, cujos frutos vossos descendentes recolherão. Então, os escolhidos. Todo espírito que venha a cumprir uma missão especial junto à humanidade é um missionário. Em cada fase evolutiva, marcantes reencarnações. Espíritos de elevado preparo vêm como mestres e construtores. São os expoentes máximos de cada época. Os vasos escolhidos. Os vasos escolhidos. As religiões, de modo geral, ensinam que a cada época Deus envia à Terra um espírito missionário, portador de novas verdades religiosas, em consonância com a necessidade ou o progresso dos povos. Esse missionário recebe o nome de mestre, de iluminado, de profeta, de santo, conforme o meio em que reencarna. Então, o Consolador prometido. Jesus já sabia que sua mensagem seria desvirtuada e adaptada ao gosto e ao interesse daqueles que desejavam o poder religioso. Por isso é que prometeu mandar o Consolador, prometeu mandar o Consolador para ensinar todas as coisas e para relembrar os seus ensinamentos. O texto está em João 14, 15 a 17 e 26. Então, o Pentateuco espírita, o conjunto que definiu a codificação. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis e Céu e Inferno. Cumprida a sua promessa, o Mestre mandou-nos o Espiritismo, a doutrina espírita, que trouxe-nos de novo os seus ensinamentos libertadores, a sua pureza, simplicidade e alcance originais. Então, o Livro dos Espíritos é tudo do espiritual e muito, muito do terreno. O Espiritismo veio, então, para relembrar à humanidade as propostas de aprimoramento espiritual apresentadas por Jesus,
propostas essas dirigidas a todos os seres humanos de todos os quadrantes da Terra. Então, a direção espiritual, que é inteligência, disciplina e objetivos, com a mensagem de Jesus, é uma proposta de libertação do espírito humano através de um novo conceito de religião. Religião não contemplativa e não apartada da vida diária. É religião não contemplativa e não apartada da vida diária. Segundo os ensinamentos e os exemplos de Jesus, a religião deve estar presente e influir nos atos da vida comum, o que leva o homem a concluir que todos os momentos da vida são sagrados, todos os lugares são sagrados, de vez que Deus está em todos os momentos, em todos os lugares. Os exemplos de Jesus nesse sentido são profundamente marcantes, pois orava, meditava, ensinava, amparava, curava, exortava ao bem, enfim, e praticava todos os atos conceituados como atos religiosos, onde quer que estivesse, a qualquer hora do dia ou da noite. Exatamente para demonstrar que o bem deve ser praticado em todos os momentos da vida e que a casa de Deus não é apenas o templo religioso, mas sim o universo inteiro. Então, Deus é bom, Deus é Pai, Deus é Santo, Deus é amor. Jesus mudou completamente a concepção de relacionamento da criatura humana com o Criador. Libertou o homem do temor a Deus, ensinando-lhe que Deus é Pai, é amor. Mateus 6, 9 e 7, 11. Repetindo, Jesus mudou completamente a concepção de relacionamento da criatura humana com o Criador. Libertou o homem do temor a Deus, do medo, ensinando-lhe que Deus é Pai, Deus é amor. É a figura do Pai justo, compassivo, paciente, misericordioso. Mostrou também que Deus não é aquele soberano postado no interior dos templos a aguardar oferendas de bajulações dos homens e que quanto mais esses o agradassem, mais bênçãos receberiam. Se esforce, porque ninguém mais fará isso por você. Jesus ensinou que podemos buscar em Deus o amparo necessário à execução de nossas tarefas, mas que o esforço é individual. O esforço é individual e que ninguém progride com o esforço alheio. Nenhum missionário enfatizou tanto o próximo como o caminho para Deus. Por bem entender os ensinamentos do Mestre, é que o apóstolo João diz numa de suas cartas: pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Primeira Epístola de João 4:20. Guiai-me, Senhor, no caminho dos vossos preceitos. O Salmo 118. Com Jesus, o conceito da religião muda completamente no mundo, transformando a área do sentimento e de misticismo passivo e entrando no domínio do entendimento e da razão. Jesus veio ensinar a compreensão e a aplicação inteligente dos preceitos religiosos. Repetindo, Jesus veio ensinar a compreensão e a aplicação inteligente dos preceitos religiosos. Quando o fariseu o censurou por haver curado no sábado, o mestre chamou a razão, buscando fazê-lo raciocinar, ao perguntar-lhe o que faria se naquele dia caísse um boi ou uma ovelha de sua propriedade numa vala. De maneira didática, o codificador, Allan Kardec, reuniu as respostas dos espíritos reveladores, entre os quais João Evangelista, Agostinho, Vicente Paulo, São Luís,
O Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, acrescidos de seus comentários, tudo em 1019 perguntas e respostas. Lançada em 1861, é a obra da codificação que estuda a mediunidade em seus múltiplos aspectos. Estou falando do livro dos médiuns. Tipos de médiuns, identidade dos espíritos, obsessão e reuniões mediúnicas são alguns dos vários itens abordados. Então, o livro dos médiuns. Verdadeiro tratado teórico e prático sobre médiuns e mediunidade, com as devidas consequências morais. Na parte final, Allan Kardec acrescentou um pequeno vocabulário espírita. Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec dividiu em 5 partes, na introdução dessa obra, as matérias contidas nos Evangelhos. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. É justamente esse último ponto abordado, o ensino moral. Agrupando algumas parábolas e máximas morais de maneira didática, o codificador as explica à luz do Espiritismo. A primeira edição da obra saiu em 1864. Na parte final, há um repertório de preces, simples modelos sugerido para as mais diversas situações da vida. O livro A Gênese, última obra do Pentateuco kardeciano, na qual Allan Kardec analisa os milagres, as predições e a Gênese à luz da doutrina espírita. Na introdução, é feita a importante ressalva da existência neste livro de teorias hipotéticas e pessoais do codificador, sobre as quais ele não consultou os espíritos. Então, caráter da revelação espírita. Primeiro capítulo, caráter da revelação espírita, aborda vários aspectos desse importante problema filosófico, argumentando que Deus nunca nos engana. A Gênesis foi lançada em 1868. Pentateuco Espírita. O subtítulo Justiça Divina segundo o Espiritismo dá ideia precisa acerca dessa obra do Pentateuco, quer através de sua primeira parte, em que encontramos a análise do problema da quitação dos erros da criatura humana com a lei de Deus, e quer na segunda parte, cujas comunicações de desencarnados mostram o céu ou o inferno, conscienciais, encontrados após a morte, numa perfeita dedução da sábia afirmação evangélica, a cada um de acordo com as suas obras. O Céu e o Inferno foi lançado por Allan Kardec em 1865. Textos do codificador encontrados sob sua mesa e publicados por seus amigos. Alguns desses textos seriam submetidos por Allan Kardec à sanção dos espíritos, o que não ocorreu dado o término de sua missão terrena. Falando de obras póstumas. Quase terminando, o discurso de Camille Flammarion, junto ao túmulo de Allan Kardec, encontra-se integralmente reproduzido no início da obra Obras Póstumas. Percorrendo toda a história da humanidade, Leon Denis demonstra a presença da imortalidade da alma como um fato entranhado em todas as culturas e sociedades. Coube ao Espiritismo fornecer o conjunto religioso, filosófico e científico de apoio e confirmação dessa crença, respondendo ao velho questionamento de todos: o que há após a morte? Gabriel Delane, segundo Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Gabriel Delane apresenta a estrada científica ao cooperar com Kardec em sua tarefa. A reencarnação não é outra coisa senão um aprofundamento do ponto de vista científico das questões relacionadas à volta ao corpo físico. Com ela,
se somam os argumentos que a demonstram como mecanismo de evolução e resgate das almas. Então aí o quadro kardecismo, cultos indígenas, umbanda, catolicismo, cultos afro-brasileiros. Eles são interligados. Na verdade, cada um tem o seu ponto convergente com o outro, explicando a perfeita doutrina de Jesus. Importante, então, relembrar todos esses pontos abordados, estudá-los, compará-los com outros aspectos e outros palestrantes, e que possam, então, realmente entender essa missão do mestre Allan Kardec e da doutrina espírita.